Boa tarde, meus amigos. Passando aqui para deixar uma breve reflexão bíblica, né? Em especial, essa reflexão está no livro de Juízes 20. Só para dar um pouco do contexto do que estava acontecendo na época, quem já leu o livro de Juízes sabe que nessa época o povo de Israel estava passando por um período muito complicado, tanto espiritualmente falando, moralmente falando. Eles estavam se afastando muito das coisas de Deus, ao ponto do texto mencionar, assim, naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia conforme achava melhor. Ele menciona isso várias vezes, né? Mostrando, sabe, em algumas partes desse momento que não havia uma liderança, e sobretudo uma liderança espiritual, né? Considerar a direção e a orientação de Deus. Mas então, após acontecer uma grande tragédia, no capítulo anterior, o povo de Israel começa a se juntar. E o interessante, né, que ele menciona assim, que se juntaram como se fosse um só homem e se reuniram em assembleia perante um Senhor em Mispa. Então menciona que eles se juntaram de uma forma tão próxima, sabe? Ao ponto do texto mencionar como se fosse um só homem, entende? A mesma mentalidade, a mesma motivação, a mesma, entende? O mesmo anseio. E sobretudo, né, perante o Senhor, ou seja, eles estavam se juntando e estavam se voltando para Deus. E a união, né, muito importante. E interessante, né, que após acontecer essa tragédia, esse momento tão difícil, eles se voltaram mais para Deus, né? E esse é mais ou menos o título dessa reflexão bíblica, que até mesmo nós, em nossas lutas, né, até mesmo, infelizmente, até mesmo nossos fracassos, possamos sim, sabe, estar nos voltando mais a Deus. Então é isso. O povo de Israel, né, começou a lutar, começou a se juntar para lutar contra os seus irmãos benjamitas. Tanto que o título é A Guerra entre os Israelitas e os Benjamitas. Porque os benjamitas tinham feito um grande mal, entende? Tinham pecado perante o Senhor e os israelitas se juntaram para lutar contra eles e até mesmo em obediência, né, ao que a orientação de Deus, presente, se não me engano, até mesmo lá no livro de Deuteronômio, até mesmo Levítico, mostrando que eles deveriam expulsar o mal do meio do povo, entende? Por exemplo, várias passagens assim, expulsem o perverso do meio de vocês, que deveriam expurgar, né, o pecado e a maldade durante o povo, que o povo deveria ser uma nação santa, né, uma nação de Deus. Então, eles se reúnem, né, vou avançar um pouco aqui, mais uma vez no versículo 8 diz: todo o povo se levantou como se fosse um só homem, dizendo: nenhum de nós irá para casa, nenhum de nós voltará para o seu lar. Então, tá vendo que eles se uniram assim, de uma forma muito profunda e uma grande motivação, né, em relação a combater, digamos assim, esse mal, né, que tinha acontecido. Versículo 11 também diz assim: e todos os israelitas se juntaram e se uniram como se fosse um só homem contra a cidade. Mais uma vez dando essa ênfase no texto, não por acaso. Então, aqui, a partir do capítulo 18, versículo 18, diz assim: os israelitas subiram a Betel e consultaram a Deus. Quem de nós irá lutar primeiro contra os benjamitas? Perguntaram. O Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Então aqui vai começar a batalha, né? Eles consultam a Deus, pedem a direção de Deus, e Deus realmente menciona, né? Os benjamitas, a tribo de Judá irá primeiro. Então, eu vou gravar essa reflexão em duas partes, né, para não ficar maior. No próximo vídeo eu dou continuidade falando sobre o que aconteceu nessa luta. Espero que tenham gostado e não deixe de ver a próxima parte para poder pegar o contexto. E até a próxima. Fica com Deus. Tchau, tchau.